Eu estou advogando aqui que existe uma objetividade inferior, que podemos denominar de objetividade física, que é a objetividade que o mundo reconhece, que a ciência trabalha, a única possível, e que existe também uma objetividade superior, que você pode denominar espiritual, ou até, indo além, o campo divino, uma objetividade absoluta, superior, que, diga-se de passagem, contém essa objetividade inferior. Então é como se eu tivesse um círculo de raio infinito, que eu vou limitar, que eu não sei desenhar um círculo de raio infinito, e um outro círculo menor contido dentro, completamente dentro desse círculo. A objetividade superior contém a objetividade inferior. E a gente só admite hoje em dia a objetividade de ordem inferior. E as subjetividades, elas seriam bolinhas pequenininhas, cada um de nós é uma, que tem uma parte delas, seus pezinhos, na objetividade inferior, e outra parte delas, sua cabecinha, digamos assim, na objetividade superior. Eu estou advogando, então, que existe essa tríade, Eu não tenho apenas uma objetividade e uma subjetividade. Eu tenho uma objetividade inferior, uma subjetividade e uma objetividade superior, que é a realidade total. Bom, eu vou apresentar para vocês um esqueminha simples que mostra a dinâmica de interação entre duas subjetividades. Você pode entender como entre dois seres humanos. Então vejam, a gente tem o seguinte. Imagine que esses círculos maiores aqui são nossos corpos físicos, somos nós. Então você tem dois seres humanos interagindo aqui, um com o outro. E a gente tem entre eles, em torno, todo o mundo inorgânico, que é a objetividade inferior, ou objetividade inorgânica, que é aquela com a qual a ciência trabalha. Então, para falar algo para você, minha voz está saindo, sendo emitida aqui, a onda sonora chega no microfone desse aparelho de som e quase que instantaneamente ela é convertida para um sinal que vai ser emitido a uma velocidade praticamente a da luz, que daí o seu aparelho vai captar e vai sair pelo seu dispositivo de áudio em formas de onda sonora que vai ir até o seu ouvido. Todo esse trajeto da saída aqui da minha boca, das ondas de pressão sonoras, até a chegada delas no seu ouvido, essa informação em forma de energia que usa da matéria, ela precisa desse meio inorgânico para se propagar. Eu acho que isso é algo muito óbvio aqui, mesmo que a gente não entre em coisas específicas, coisa que nem é necessária. Mas a gente depende, existe um médium, um meio, um intermediário inorgânico entre duas subjetividades, certo? Para que elas consigam interagir. E então, é claro que nesse mundo de objetividade externa a nossos corpos, existem outros corpos com suas subjetividades, Só que eu não vou colocar tudo aqui, para deixar
diagrama mais simples, né? Mas também existe isso, claro. Mas, quer dizer, essa objetividade inferior contém outras subjetividades, né? Mas, enfim, né? A nossa subjetividade, que é algo, digamos assim, relacionado ao quem nós somos de fato, nossa essência, nossa consciência, ela precisa de um invólucro físico para que ela consiga atuar e enviar essas mensagens. Aqui o F12 e F21 seriam forças, né? Você pode entender, né, que seria uma energia vetorizada para outras pessoas. Então a gente precisa de um corpo físico, né? Físico, vital, né, entre outras coisas, mas especialmente físico, para conseguir fazer essa comunicação com outras intimidades, certo? Então eu chamei esses corpos, né, de objetividade orgânica, né? Cada um vai ter o seu corpo. Essa objetividade orgânica, ela é constituída dos mesmos elementos químicos, né, materiais, né, está circulando tipos de energia que são comuns à objetividade inferior, inorgânica. Só que ela tem uma forma de organização completamente diferente da organização da matéria inerte, como a gente está vendo na exposição da grande síntese, né? O meu corpo físico, né, o seu, de qualquer um, tem os mesmos elementos materiais que estão espalhados por aí no universo, né? As energias e tudo mais, é tudo igual. No entanto, você percebe que é um ser vivo, né? Você tem um ser humano numa sala cheia de móveis, objetos, lâmpadas, livros, né? Cadeiras, mesas, pratos, talheres, por aí vai. Você tem um ser humano lá, você percebe claramente que, mesmo sendo algo físico também, até certo ponto, como os outros objetos, você percebe que aí tem uma coisa de muito diferente, né? É um ser animado, tudo mais, mas até aí você pode ter um robô também, né? Um ciborgue que imita muito bem um ser humano. Mas você vai reparar que o ser humano tem algo muito diferente desse robô, né? De uma inteligência artificial, né? Ele tem algo que não existe, né, em nenhum outro ser. E um animalzinho também, né, um serzinho, mesmo uma planta, também tem algo de diferente que não está presente na matéria inerte da maneira que está presente num ser vivo. E muito em particular no ser humano. Você sente isso, né? Você não preciso, né? Eu não vou ficar aqui demonstrando, provando coisa. Você sente que existe algo que é de outro universo, aparentemente, que está presente nos seres que são vivos. Em particular no ser humano. Você sente algo que o que o torna a gente humano é algo é indescritível, né? Uma pessoa que está nesse canal acompanhando e não sente isso, né, de jeito nenhum, está esperando eu vir com um monte de prova, eu sugiro que saia, né, que não vai ter prova aqui disso, né? Meu objetivo não é ficar argumentando com essa pessoa, né? Isso não quer dizer que eu não esteja colocando muitas coisas numa base, né, mais sistematizada, científica, claro. Mas eu não vou ficar nesses joguinhos, né? Bom, então, eu estou advogando aqui que essas subjetividades, quando elas querem atuar no mundo durante uma vida de 50, 80, 90 anos, ou 20 apenas, elas forjam essas objetividades orgânicas, né? O1 e O2, nesse caso, dos dois sujeitos, né? Cada um com a sua, que vai ter uma constituição genética, né? Tem toda uma morfologia, uma bioquímica especial, né? Um tipo de psiquismo e tudo mais.
Então você tem essa subjetividade, pousa na objetividade inferior e precisa forjar esses corpos através de corpos já existentes. Por isso nós precisamos nascer de um pai e uma mãe, né? Todo aquele processo que vocês já devem saber em linhas gerais, né? Então, é assim que vem ao mundo, né, uma subjetividade que já existe de toda a eternidade, né? Ela vem ao mundo na forma encarnada para conseguir atuar nesse mundo e se conhecer melhor e se melhorar e ajudar as outras subjetividades a se melhorar. Então, isso é o que a gente tem. E daí é a subjetividade que tem a percepção de algo que está sendo enviada por outra subjetividade, que decidiu enviar um sinal. Isso eu simbolizei aqui pelo P1, D2 ou D1, P2, né? Dependendo do sentido no qual está ocorrendo o envio da mensagem. Mas o que eu envio para você, você está percebendo, e o que você envia comigo, onde eu gostaria muito que esse fluxo fosse bidirecional, né? Eu gostaria, né? Aliás, o que você envia para mim, né? O que você decide enviar, eu vou estar percebendo, né? Minha subjetividade vai estar percebendo isso, né? Então, essa é a interação saudável que deve ocorrer entre os seres, né, nesse mundo, no nível humano, mas também com os outros níveis de vida. É claro que você não vai se relacionar com uma árvore, com uma planta, com um animal da mesma maneira com qual você se relaciona com o ser humano, senão a pessoa tem algum problema. E também você vai se relacionar diferente com outros seres humanos de acordo com o nível evolutivo que você está em relação aos outros. Mesmo que a imensa maioria da humanidade esteja praticamente no mesmo nível evolutivo, que é um nível evolutivo não muito legal frente aos desafios que a vida está nos apresentando no momento atual. Mas isso é outra história, né? Mas quem conseguiu entender a fundo o que eu falei também percebe uma grande verdade nisso aí. Isso é muito interessante, gente. Eu me espanto como as pessoas não estão caindo em cima desses assuntos, né, hoje em dia. Mas, enfim, né, vamos deixar as pessoas em paz. A gente tem, então, aqui, essa é a arquitetura geral de comunicação entre dois seres humanos, que estão no mesmo nível evolutivo e estão num nível evolutivo bom, certo? Por quê? Porque eu estou partindo do pressuposto que essas pessoas, né, elas existem, né, na sua subjetividade, um ponto de contato com essa realidade espiritual, com esse campo até mesmo divino, né, em termos de absoluto. Então, por isso eu desenhei essa bolinha rosa dentro das nossas subjetividades. Essa é a objetividade superior, a objetividade espiritual, ou divina, melhor dizendo. Então, o mundo do espírito, né, o mundo espiritual, o reino de Deus, ele é objetivo. Não se enganem. Não é um mundo subjetivo. Você vê Deus, né, que existe, eu vejo que não existe, né? Então isso é uma opinião. Ou, não, nós dois vemos o mundo de Deus, mas eu vejo de uma maneira, você vê de outra. Não é assim que funciona. A verdade é uma só. Ela é una, ela é absoluta, ela encampa tudo. Agora, ela vai ser percebida de maneira diferente de acordo com cada subjetividade. Entendeu? E a gente vai usar das nossas organicidades objetivas e do nosso meio da objetividade inferior para comunicar isso para outras subjetividades.
né? Essa seria a interação mais elevada, você estar comunicando o mundo verdadeiramente objetivo para outra pessoa, fazendo um uso correto das ferramentas que temos à disposição, mas sempre com o foco de se melhorar, né, e de se relacionar com o outro. Se relacionar de verdade, não para chupinhar o outro, né, como é o padrão nesse mundo. Né? Até nos meios cheirosinhos, que você acha que as pessoas são boazinhas, meu amigo, sinto lhe decepcionar, mas aí é uma chupinhação também. É uma chupinhação muito sofisticada, de alto nível, né? Se é que pode-se usar essa palavra. Mas é uma relação de do ut des. Eu estou te fazendo um agrado para que você me faça outro lá no fundo. E eu maquio isso muito bem. Se você vê a realidade num grau que eu estou vendo, você vai começar a enxergar essas coisas. E é preciso estar preparado interiormente para saber lidar com isso. Porque se a pessoa não está preparada, ela pode desmoronar, ela pode se desmontar completamente. Então não é para fraco aqui a coisa. Bom, vamos voltar aqui e terminar de explicar isso, então. Vejam, o que garante a comunicação realmente saudável entre duas subjetividades é elas estarem em contato minimamente com essa objetividade superior e, através delas, elas conseguirem encontrar a vontade, que é a força do espírito, para tomarem uma decisão correta que será comunicada a outra pessoa e será percebida por essa outra pessoa. Se os dois estiverem em contato com essa OS, objetividade superior, dela sempre vai promanar uma vontade, não um desejo, como eu coloquei aqui. O desejo, para eu tomar uma decisão D1, D2, né, eu e o outro, o desejo parte de alguma coisa referenciada externamente, né, do mundo objetivo inferior ou do meu corpo, né, dos interesses do meu ser carnal, no meu psiquismo mesmo, né, que o psiquismo está dentro das coisas mundanas. Né? O espírito está em contato com o superior, agora a psique está em contato com o inferior, né? Dimensionalmente falando. Então é mais vontade, menos desejo, como eu venho falando em minhas aulas. A vontade, ela promana do espírito. O desejo vem do intelecto, que está orientado para as coisas externas, para os interesses imediatos, o que leva a pessoa para a perdição, em última instância. Muito cuidado com isso. Bom, vejam, então, essa é o meu modelo, né? E eu pretendo desenvolver isso ao longo dos próximos anos, se assim Deus me permitir. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre essa questão da objetividade, né? Objetividade superior, inferior e como vai evoluindo, né? As pessoas e essa fronteira do que era o inferior vai se expandindo com o tempo. A gente se vê lá.